Então, professor Rafael, é um prazer recebê-lo aqui na Unila, né? As portas estão sempre abertas. E aí eu queria, primeiro, agradecer, né, a sua vinda, a sua disposição em vir da Unipampa, Bagé, para cá. E queria ver com você assim algumas questões, né, que a gente vai discutir hoje à noite sobre a palestra, que você acredita ser importante para a formação dos alunos que estão em cursos, por exemplo, de Química, licenciatura, né, Ciências da Natureza, etc. Bom, o prazer é todo meu, né? Eu que agradeço muito o convite de estar aqui, né? Obrigado também pela recepção, né? Fui muito bem recebido aqui. E assim, o que é importante de fato, né? Eu acho que eu não estou no momento em posição de dizer o que é importante, mas eu preparei, né, toda a apresentação baseado, né, primeiro, no conhecimento de como que toda a tabela periódica ela é construída, né? Quer dizer, você tem o hidrogênio, que é o mais simples de todos, daí você tem elementos muito mais complexos, né? O urânio, por exemplo, né? E aí, como é que o espaço, né? Como é que esses átomos se formaram? Então é mais ou menos desse ponto de vista que eu quero abordar, né? Eu como astrônomo, então quero trazer do ponto de vista da astronomia como que esses átomos eles foram formados ao longo do tempo para chegar na nossa tabela periódica como ela é hoje. E o que é legal, porque isso traz uma concepção que até então, muitas vezes é pouco discutida, né? Essa origem astronômica, né? De como os átomos, de fato, eles são formados, né? Porque a gente fica muito no contexto ali da tabela periódica e muitas vezes essas origens, elas são pouco, digamos assim, faladas. E é um tema extremamente amplo, né? Para se discutir, para dialogar. E ainda acho extremamente pertinente, e talvez tenha sido um dos pontos que eu acredito que dialoga completamente com a sua chegada, é o fato do ano que vem, né, a gente ter no mundo inteiro a comemoração dos 150 anos da tabela periódica, né, proposta por Mendeleev. Então eu acho que nessa palestra de hoje também dá para fazer esse gap, fazer essa relação com esse momento histórico que a gente vai passar agora em 2019, né? Uhum. Com certeza, com certeza. E acho que assim, eu realmente não conheço muito de como que é construído o curso da Química, a ponto de dizer se é visto ou não, né? Mas eu também pretendo entrar em muitos dos lugares que são estudados pela astronomia, né? Então, por exemplo, a síntese dos elementos a partir de estrelas é algo que causa muito interesse do público de um modo geral, né? Então, tem até um trechinho ali da palestra, né, que eu coloco uma música, onde o cantor, né, o Lenine, ele começa cantando, né, somos restos de estrelas, como o corvo, carvalho, carvão, né, ele já traz essa concepção poética, né, de como que os elementos, de onde eles vieram, né, porque se a gente tem carbono no nosso corpo, se a gente tem oxigênio, né, e precisa deles, é basicamente porque elas tiveram que um dia serem feitas nas estrelas, né, então as estrelas elas são basicamente as fábricas desses elementos que hoje são essenciais para a gente estar aqui, né, então... Perfeito. Então, no nosso curso de Química, né, os alunos eles saem com uma formação muito sólida, né, no que tange a parte de conhecimentos químicos e a parte de formação, sobretudo docente. Mas essa temática ela é um ponto interessante para os nossos alunos, porque muitas vezes, assim, no contexto da Química, os livros de Química Geral, por exemplo, eles trazem diversas abordagens, mas essa parte de discutir a questão das estrelas, da formação das supernovas, isso não é abarcado dentro dos livros em sua essência, né? Então os alunos ficam às vezes com uma visão muito limitada de como de fato surgem esses átomos, né, no universo. E aí eu pegando o gancho, né, eu pergunto assim, olhando, sei que você gosta muito dessa questão da divulgação científica, como você enxerga esse ponto hoje no Brasil relacionado, né, da astronomia com uma pegada ali para a química? Como você enxerga isso dentro do Brasil em si? Tem muito essa relação com a química ou fica mais para os cursos de física? Como seria isso? A astronomia ela é extremamente ampla, né? Então, hoje em dia se fala muito, por exemplo, em busca de vida fora da Terra, né? Então ela está na mídia e também se estuda muito isso, né? E esse campo é chamado de astrobiologia. Ela é muito interdisciplinar. Entra no campo da biologia, entra muito no campo da química, demais, né? E então eu acho que a astronomia ela permeia, né, esses meios, como a química também tem os seus braços em tudo quanto é lugar, né? Então a astronomia e a química com certeza elas se casam muito.
muito, com certeza. Mesmo sabendo, por exemplo, ainda há poucos pesquisadores dentro do campo da astroquímica, né? Olhando assim para o contexto latino-americano e caribenho, não consigo ver né? Mas assim, peço até perdão se estiver cometendo um equívoco. Eu não consigo ver tantos, assim, quando você pensa em astroquímica. É tanto que quando a gente estava, né, pensando nessa palestra, sempre todos os olhares eram voltados para um astrônomo, né? Para poder fazer isso com um olhar que pudesse dialogar de fato com os anseios dos alunos. E aí, eu olhando para esse ponto, assim, como é que você consegue enxergar essa relação da astronomia e dentro do seu trabalho você tem colocado feito essa relação direta com o próximo ano, que seria os 150 anos da tabela periódica? Vocês têm discutido mais isso? Assim, essa parte da divulgação científica foi um dos pontos que a gente considerou, né? Porque quando trabalha no planetário da Unipampa, a gente tem sempre a ideia de trabalhar um tema naquele ano. Só que acontece, tem uma forte concorrente, que é 50 anos do homem chegada do homem da Lua, né? Aí então a tabela periódica acabou ficando meio que para trás, assim, né? Por causa disso. Mas, assim, a gente trabalhou também com a parte da astrobiologia, por exemplo, né? E aí também entrava nessa parte da química também. Foi o momento que a gente abordou um pouco mais essa parte, né? E professor, como, assim, olhando, né? Você que trabalha com cursos de formação, já tem essa experiência forte, como você acha que, por exemplo, essa temática, olhando ali para os alunos, atuando na educação básica, como é que eles poderiam aproximar os conceitos pensando, né, da astronomia, fazendo essa relação com a química, como é que eles poderiam fazer isso ali nas escolas da educação básica, de um modo que pudesse aproximar as crianças para terem maior curiosidade para esse universo? Pegando um pouco mais da minha parte da astronomia, por exemplo, a astronomia ela tem coisas que são muito excêntricas, né? Então muitas vezes a gente fala, o conhecimento prático do dia a dia. A astronomia, quando você pega uma criança para ensinar a partir da astronomia, a gente pega a partir da curiosidade, a partir do que é extraordinário, né, daquilo que é extravagante, né, porque isso incita a curiosidade e ao mesmo tempo também amplia o conhecimento da pessoa. Acho que é um pouco mais... É um conhecimento mais abstrato, mas com certeza também é importante para a formação, né? De não ver as coisas unicamente do ponto de vista prático, né? Porque a ciência, eu acho que ela entra na filosofia, entra em outros campos humanos também, e eu acho que a astronomia ela entra muito por esse ponto, né? Então, por exemplo, né, a própria formação da estrela, né, é uma coisa que pouca gente conhece, né? E ele também é muito interessante, tanto no aspecto químico como no aspecto físico, né? Por exemplo, né, o Albert Einstein, quando ele decretou E igual a mc², né, que foi a fórmula que todo mundo conhece, né, foi um momento em que se descobriu por que as estrelas brilham e se descobriu como é que os átomos eles estão se formando ali, né? Então você vê, né, a física, a astronomia e a química tudo se relacionando a partir, de repente, de um evento extraordinário e de um personagem muito conhecido que é o Einstein, né? Não, isso corrobora com a ideia completa que a gente tem que parar de ver a ciência em caixinha, né? Muito pelo contrário, elas se abraçam em sua essência, né? E isso se torna fundamental para formar o conhecimento de uma pessoa de um modo mais holístico, né? Não ficar limitado nessas caixinhas, né? Nesse dialogar. Acho que isso é um ponto que deve ser ressaltado sempre. O que eu vejo, assim, com a experiência que eu tenho visto ultimamente em relação à questão do PIBID, eu percebo que essa é uma temática, de fato, que os alunos têm uma dificuldade de fazer essa transposição, de levar até então para um contexto de sala de aula, né? Eu sei que muitas vezes, quando você fala de astronomia, vem muito essa questão de maquete, né? E aí eu fico curiosa, será que não há outras possibilidades para trabalhar isso em sala de aula com os alunos ali da educação básica, que não fossem só teoricamente limitado a um contexto de construção de maquetes? Eu acho que tem muita coisa. Outra coisa que, por exemplo, a gente consegue trabalhar e é relativamente simples de fazer, é o espectrógrafo, né? Você, às vezes, pega só uma caixinha de papelão, um pedacinho de CD, né? E aí você consegue construir um espectrógrafo e mostrar que a luz, né, você consegue decompor ela em diferentes cores, né? E aí também foi uma da revolução da astronomia e muito relacionado com a química. Quer dizer, eu não consigo ir até o Sol para saber que ele tem hidrogênio e hélio. Só de receber a luz dela e decompor essa luz, eu consigo estudar e saber qual a composição química dela, né? Então, de novo, né,
Essa relação. Sim, sim. E olhando ainda para essa temática da sua palestra, qual a relação que a gente poderia discutir frente à ficção científica? A gente poderia ter algumas coisas, você traz isso, algum ponto dentro da palestra? Como é que você, sem dar muita dica? Vou ver, é que a ficção científica, sim, a astronomia ela tem coisas extraordinárias que, tipo, foge até da concepção da ficção científica, né? Então, por exemplo, eu vou chegar a falar, citar, né, o buraco negro, por exemplo, e a estrela de nêutrons, que são objetos astronômicos extremamente exóticos, né? E, assim, a ficção científica, por exemplo, o Interstellar, né, que a gente estava até conversando, sim, por exemplo, né, aparece um buraco negro lá, né? Então, esse também é um elemento que causa muito interesse por meio do público, né, pelo estranho, né, mas ao mesmo tempo também muitos conceitos que estão associados a ele, né? E Rafael, como você poderia, assim, nos cursos, olhando especificamente para os cursos de Química, como você acha que dentro das matrizes, poderia ser, digamos assim, melhor explorado, né, num contexto pedagógico, esses aspectos da astroquímica? Porque muitas vezes tem muito perfil do físico que atua ali dentro dos cursos de licenciatura, isso é super saudável e acontece, é comum, mas como você enxerga essa exploração dentro dos cursos de Química? Como é que ela poderia ser incentivada de uma melhor forma, né, para discutir mais essa parte da astroquímica, por exemplo? Eu acho que uma das coisas é levar a astronomia para esse público, né? Porque um trabalho que a gente fez lá em Bagé, né, era justamente perguntar, né, você acha importante trabalhar, você acha interessante trabalhar com astronomia no contexto interdisciplinar? Não só química, mas outras disciplinas também. E todos os professores falavam, sim, é muito legal, muito interessante, gostaria muito. E por que você não faz? Porque eu não entendo nada disso. Então as pessoas têm medo, né, da astronomia. Entendem a importância, se interessam, mas o medo de não saber aquilo ali para transmitir. Tem muito mistério. E essa própria ideia de que tem que ser muito inteligente para entender astronomia, não, né? São conceitos que dá para trabalhar perfeitamente, né? Eu acho que tornar esses conteúdos astronômicos da astronomia palpáveis para esse público, eu acho que já é um grande passo para eles começarem a aplicar em sala de aula também. E eu ainda acrescento, assim, muitas vezes a gente tem a questão dos cursos, a ideia, né? Essa questão que a gente falou lá atrás, né? Das ciências. Por mais que seja extremamente importante que haja esse diálogo, muitas vezes elas ficam em caixinha e aí faz com que o aluno tenha visões extremamente deturpadas do que seria a ciência ou digamos assim, das interfaces, né, que se conectam em termos de conhecimento. Então, a astronomia, muitas vezes, eu creio que, por ser um tema, quando se fala a sua palestra, tanto que é um sucesso, né, tá, a sala, eu já estou até assustada, porque a gente já ultrapassou a capacidade da sala que você vai palestrar, proferir, mas a gente vê o seguinte, que foi um tema extremamente abraçado pela comunidade acadêmica, né? Por quê? Porque eles têm curiosidade de saber isso. Eu sei que tem professores que dialogam aqui, mas eles gostaram muito dessa relação e, sobretudo, o que eu venho discutindo há muito tempo, né? Que é saber de fato a origem desses átomos, né? E nada melhor do que um astrônomo para fazer isso com a sua experiência já adquirida, né? E que você vem fazendo aqui. Tá? Eu agradeço demais a sua vinda mais uma vez. Quero deixar claro que as portas sempre estarão abertas, né? E que hoje eu tenho certeza que os alunos vão questionar muito, mas isso é legal porque, né, você pode, digamos assim, literalmente dar luz, né? E abrir caixinhas, né? Sobretudo caixinhas, acho que isso é legal. Espero que sim, espero contribuir bastante. Obrigado.